Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live da Fábrica de Árvores. Vamos lá, o pessoal vai começar a entrar aí. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriano. Eu sou biólogo e gestor ambiental do Viveiro. E vamos falar hoje com o Salvador, né? Que é uma pessoa muito legal, que trabalha aí com o pessoal voluntariado que vem plantar árvores nas cidades, né? E a nossa ideia hoje é o quê? Amealhar mais pessoas que tenham essa ideia, que tenham, né, a vontade de trazer mais verde, mais animais, melhorar a qualidade, né, da nossa cidade. Então vamos aguardar o pessoal começar a entrar aí, e assim que o Salvador entrar também, a gente começa. Fala, Salvador. Você tem que entrar no da fábrica. Tá bom, falou. Ele me ligou aqui, vamos lá. Já chamei ele aqui, vamos lá, pessoal. Daqui a pouco ele entra, sejam bem-vindos. Fala, Ahá! Salvador! Boa noite. Legal? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Vamos Que lá. bom. Que Bom, alegria estar pessoal, aqui. que bom, que bom. Para nós eu digo mesmo, aí eu acho que a ideia é, eu estava conversando com eles antes de você entrar, eu não sei se você ouviu, né? Eu acho que a nossa ideia do nosso bate-papo hoje é fazer com que as pessoas entendam a importância, né, de trazer o verde para a cidade, né, a importância ecológica que as plantas têm, né, na atração de aves, de animais, né, sem contar a questão de aumento de umidade, diminuição de temperatura, né, entre outros fatores como filtração da poluição, né? Porque as Aham. plantas têm essa característica de manter as partículas aí, né? Tem até um trabalho, eu não vou me lembrar o nome da pesquisadora agora, mas tem um trabalho de uma pesquisadora científica que ela fez com as árvores do entorno ali do Ibirapuera e ela conseguiu descobrir que as árvores sofreram mutações morfológicas nas folhas por causa da grande quantidade de poluentes que foram encontradas nas plantas, por elas absorverem também, né? Então, de certa forma, elas nos protegem também. Bom, gente, como comentei com vocês, o pessoal já está começando a entrar. Eu vou tirar aqui os comentários, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Mônica acabou de entrar ali. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem na caixinha de pergunta, que no final a gente vai falar para o Salvador. Ele é expert em plantio de plantas nas ruas, e aí ele vai responder para vocês uma a uma, tá bom? Bom, eu acho que para a gente começar, Salvador, conta um pouco da sua história, quem é você, o que você faz, e depois a gente vai pro restante aí, tá? Sem contar, só um minutinho. Pessoal, essa live é uma homenagem a todos os grupos voluntariados, tá? De plantio nas ruas. Eu vou É. falar alguns nomes aqui, Salvador. Depois, acho que você deve ter anotado, a gente comentou sobre isso. Então, Novas Árvores por Aí, Planta Tuapé, tem o Flávio, que participa de vários grupos também, que é um cliente Flávio. nosso. Tem o pessoal da Muda Moca, Muda Butantã, Muda SBC, tem, o Mudas eles têm bastante, Muda Ipiranga. Por favor, comece aí e fale dos grupos aí para a gente iniciar. Gente, o começo do Pedra 90 foi no dia 27 de setembro de 2017. Muito recente o grupo, 3 aninhos. Era um programa do Verdejando, aqui pertinho de casa, no Parque da Juventude. Tinha muita gente aqui para colaborar e plantar. Que legal. Nós recebemos aqui 450 árvores nativas. Foi um auê, foi um sacrifício danado. Acabamos super tarde o plantio. Foi um agrofitness e tanto. Essa nova modalidade desportiva. E aí que muitos não se conheciam, mas já plantavam.
E nós acabamos nos conhecendo nessa oportunidade. Nós nos combinamos assim. Dia sim, dia não, vamos vir aqui dar um tratinho nessas árvores, porque nós ganhamos isso aqui no nosso bairro. E o nosso objetivo é o seguinte, moçada, não vamos perder nenhuma muda. Então aí ficou esse combinado. Cada vez que a gente ia lá no Parque da Juventude fazer alguma manutenção, fertilizar, levar a serrapilheira, molhar, aparecia mais um, mais dois, mais três. E assim foi aumentando. Do pessoal nos ver cuidar das árvores voluntariamente, parecia que atraía. E, paralelo a isso, a gente já participava de outras atividades voluntárias com outros grupos que já faziam aqui em São Paulo, como o Muda Moca, como o Anjos da Mata Atlântica, como Novas Árvores por Aí. O Ricardo Cardim sempre fazia umas coisas muito massas lá no Parque Cândido. Lá o pessoal da Horta da Saúde, sempre super organizado, sempre faziam coisas legais por lá também, na Praça São Ciro. E a coisa vem aumentando desde então. E aí, não parou mais. Salvador, o grupo Muda já se espalhou por vários bairros, não é isso? Tem Vários. Muda Moca, tem Muda Butantã. Começou com o Danilo, um super cara, animadaço. Tem Muda Moca. Conheço. Tem o Muda... O nome é sugestivo, né? Muda... Sim, né? sem dúvida. De transformação da muda em si. Bom, Muda Moca, Muda Ermelino, Muda Itaquera, Muda Ipiranga. Puta, o Muda Ipiranga tem o Lucas Martins, um cara top. Sim, ele já entrou em contato comigo essas semanas atrás, perguntando das mudas e tal. Cada turma tem um cara, desculpa o termo, mas F reticências. Cada turma tem um cara bom. Porreta. Então, aí tem Raiz Prudente, tem o pessoal do Arborizando Osasco, tem... No interior, tem um pessoal lá do Horto de Rio Claro, que está fazendo um programa assim, de replante de árvores nativas também. Vou até pedir para você me passar os contatos dessas pessoas depois, para a gente fazer uma, né? Legal, a Cláudia Miller, lá em Florianópolis, também uma animadaça. O pessoal lá de Belo Horizonte também tem um pessoal porreta. Tem a Carol Mortari, em Goiás, Alto do Paraíso, coleta sementes para nós, sementes raras do Cerrado, também super plantadora. Plantadores de árvores. Me interessa conhecê-la. Moçada de Pirassununga. Puta, um alô assim, Brasil inteiro. Por que a gente está falando assim? Pedra 90 não é uma coisa assim da ZN que só faz por aqui. Gente, isso aqui é um exercício de fazer com que as pessoas se unam em torno de um estilo de vida, fazendo atividades em conjunto, de um formato assim colaborativo, no desejo de transformar e aprender junto essa grandeza que é a botânica brasileira, com muita biodiversidade, com muita riqueza de estilos, de formas, de épocas, de velocidade de crescimento. Biomas, então, né? É esse o nosso tesão. A gente gosta de germinar árvores. Olha, eu trouxe até uma aqui, ó. Olha, ela começa assim, ó. Que legal. Uma caixinha de leite. E depois vai passando para algo maior. Olha esse engar que eu trouxe para a moçada, ó. Mas já tá grandão, comida dessa tem uns 6 brotos. Aí já vem pro pote 3, né? Maior. Eu trouxe para a moçada uma pancada de coisa legal. No processo tradicional tem que sempre ir ampliando o tamanho, porque senão ela é novela, né? Já foi bicada por passarinho. Foi lá na... Esse aqui eu coletei, é da fábrica de árvores, uma citrus, que está lá no Bosque das Maritacas. Uma outra floresta de bolso lindaça. Também coletei chamecrista, mas umas coisas assim muito lindas. Então, Pedra 90 começou assim, na curiosidade de germinar frutas e sementes de árvores nativas brasileiras. E o Pedra 90 começou com você mesmo? Você que foi o criador? Gente, um foi se conhecendo ao outro. Foi um grupo, já se fechou. Todo mundo já gostava. Mas a pessoa pioneira que começou a puxar as ideias do voluntariado, quem que foi? Foi a gente, né? O Pavanello a gente plantava por aqui. Só que acontece. O Pavanello que você está falando é o responsável pelo Muda Moca, certo? Só que como eu não sabia ninguém pelo nome, e sempre tinha muita gente ponta firme, e lá em Rio Claro, muita gente chama às vezes de Pedra 90 de ponta firme, né? E eu tenho um amigo aqui perto de casa da padaria, que como a gente sempre chega lá pontual, ele chama
E aí, Pedra 90, você tá bom? Aí, como o pessoal que chegava antes, pessoal que trabalha bem com ferramenta, pessoal que sabe lidar com planta, né? Tem Sim. aquele tato. Aí a gente começou a chamar de Pedra 90 um ao outro e pegou. Já tentamos Que fazer legal. concurso no grupo para mudar o nome, mas não Muito adianta que não pegou. pessoal. E aí ficou Pedra 90 e Ah, aí a legal, gente não legal. sabe. Enfim, ficou um estilo, um jogo. A gente sempre quer ajudar todos, né? Com bastante simplicidade, com bastante. ah, dando oportunidade para pessoas de todas as idades, de todos os níveis intelectuais, de todas as capacidades, né? Sim. Porque as nossas ações são totalmente voluntárias, colaborativas, né? Muitas das mudas nós ganhamos, algumas recebemos doação para poder comprá-las, né? Então é Eu acho dessa que forma isso que. é legal até que você levantou, para que as Aham. pessoas entendam, né? Eu vou te perguntar isso depois, uma outra pergunta, mas qualquer pessoa pode participar de um projeto desse, certo? Basta querer plantar e É, basta ter boa vontade. olha, eu vou te falar uma coisa Quem não gosta de sujar a importante. mão de terra, usa luva, certo? Tem um pré-requisito, viu? Para quem quiser entrar com essa turma do Agrofitness, com a turma do Pedra 90. Um pré-requisito. A Gostei desse colaboração. adjetivo. Isso aí. Concordo. Os membros precisam que se apoiem mutuamente. Tá? Todos precisam se apoiar. A gente tem que fazer um trabalho de união. Não interessa que é o Pedra 90, não interessa que é o Muda Moca, não interessa que é o Arborizando Osasco. Nós somos um legado. Legal, Em legal. É 20 bem isso anos, mesmo. nós vamos transformar uma geração aqui em São Paulo. E é Sem esse o nosso dúvida. objetivo. Sem Daqui a dúvida. pouco, nós vamos estar com 70 anos, nós vamos estar com crianças no nosso lugar, com adolescentes, e é É um esse trabalho de tipo de educação ambiental história que a gente quer deixar. extremamente importante. É uma coisa assim. Então, não gostamos de entrar em atrito político com nada, porque tem sempre aquela turma do Palmeiras e do Corinthians. Gente, entre Palmeiras e Corinthians, viva o futebol. É Né? isso aí, tá certo. A gente Então, tem que entender que eu acho que é até legal isso que você falou, porque tem até uma frasezinha que é mais ou menos assim, se eu não me engano. Sozinho se vai mais rápido, né? Mas em aham. conjunto se vai mais longe, né? Opa! Então, eu acho que essa é a ideia. É por isso que a gente até eu comentei agora no começo que é uma homenagem a todos. Pena que a gente não pode fazer aqui uma live e colocar todos os grupos Todo para a gente mundo. bater um papo aqui pelo Instagram, né? Mas é uma forma de homenagear e de mostrar a importância que vocês levam para as cidades, né? E que tem muitas pessoas que às vezes gostariam de participar e não vão poder. Então, assim, esse vídeo vai ficar disponibilizado e depois gravado no IGTV aqui do Instagram. E a gente está disponibilizando no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não segue a gente também no YouTube, pessoal, nós temos o Instagram Fábrica de Árvores, o YouTube Fábrica de Árvores, tá? Bom, vamos para uma próxima pergunta, Salvador? Vamos lá. Como que é o trâmite com a prefeitura para executar os plantios? Como que funciona os plantios? Vocês necessitam de uma autorização? Você tem que falar com a subprefeitura? Como que funciona? Me explica mais ou menos de uma forma resumida. É legal esse tipo de pergunta que é mais comum. Normalmente, quando uma pessoa quer plantar uma árvore na frente da casa dela, ela segue o protocolo da prefeitura. Então, ela dá entrada, pode ser por aquele aplicativo 156, Sim. ou ela pode ir pessoalmente na prefeitura, apresentar documentos. Isso aí tem até, dá um Google. Esse aplicativo de 156 que você está falando, você baixa pelo celular, certo? Super E aí prático. você consegue fazer esse tipo Esse de pedido solicitação. coloca o Legal. seu endereço, tudo certinho, eles escolhem a espécie adequada. Tá. E, enfim, tem outro caminho também. Via CADES. Todas as subprefeituras têm um CADES bastante representativo e atuante. Está começando uma boa tendência de ter representações da sociedade civil. Que legal. E esse pessoal está tendo uma nova visão, porque os CADES são bastante unidos. E eles têm uma filosofia ambiental bastante progressiva, evolutiva. E isso aí está dando certo, sabe? Eu acabei de comentar sobre plantios de árvores nas calçadas. Agora, Isso. para se fazer essas florestas. Só uma dúvida.
Claro. antes de você continuar para fazer a floresta de bolso ou plantio Aham. em praças, né? Tá. Então, a partir do momento que você vai lá, pediu autorização, a prefeitura te dá um protocolo. Então, sempre que a gente for plantar uma árvore, mesmo que não seja na nossa casa, precisa da autorização também do morador, certo? É conveniente que faça assim. É melhor. É Até porque melhor. depois, se a gente não bate o papo, o cara pode ir lá e cortar, né? Sabe o que acontece? Às vezes tem gente que às vezes planta por fora, né? E aí se decepciona quando ela é subtraída. Sim, Ou a prefeitura retira. Então, gente, é legal. muito desagradável você plantar e ver sua árvore retirada. Com Muitas certeza. vezes tem muitos voluntários que compram do bolso árvores não é uma. É Não que digo essa situação como um desestímulo às pessoas que plantam voluntariamente, mas é bem melhor que faça via prefeitura, eu né? acho que é até Eu mais acho. legal você bater um papo com o morador e mostrar a importância da árvore. Sabe por quê? É, Eu sinto que hoje, é até um termo bastante utilizado agora pelos botânicos, que é a cegueira vegetal, né? As pessoas ligam muito para os bichos, até porque é lógico, o bicho é bonitinho, tem, né? Você consegue interagir de uma forma melhor e acaba esquecendo da grande importância que a gente tem da árvore, das plantas em geral, né? A gente está vendo as nossas aham, florestas agora sendo dizimadas, né? O nosso governo, infelizmente, dando a mínima para a importância disso, né? é, Então, assim, o que as pessoas têm que entender é a importância que, se a gente tirar as árvores, a nossa cidade ela vai ficar deserta, né? Vai é, aumentar a temperatura, não vai ter animal, não vai ter ave, né? São vários fatores. Eu acho que é. são... Nós já vivemos uma situação bastante crítica, porque São Paulo vive, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 4 vezes menos a arborização mínima necessária para condições de saúde dos habitantes, bem-estar. né? Ao mesmo tempo que a gente luta por plantios, é ao mesmo tempo que acontecem invasões e derrubada de mata nativa em mananciais. E Sem dúvida. o Gilberto Natalini tem levantado muito isso e parece que ele fala para pessoas que não estão querendo ouvir. É uma realidade A região de muito Guarapiranga ali sofre um é, intenso, né? é uma situação muito delicada que São Paulo está vivendo. Realmente, a nossa live poderia se estender se a gente falasse só desse tema, mas eu gostaria de tentar levar a pegada da nossa conversa na condição de plantio. Sim, acho que é Porque a legal. gente realmente precisa levar a curiosidade das pessoas para as nossas plantas nativas, que elas foram substituídas por árvores exóticas. E Sim. realmente foi um pecado que aconteceu décadas de gestões anteriores, é, é, escondendo o que a gente tem de melhor. Então, é impossível você substituir uma palmeira imperial por uma palmeira jussara, por um gerivá, por aquele caso que aconteceu lá no Parque Trianon. Gente, a gente tem que realmente enaltecer o que é nosso. Com Junto certeza. disso, a nossa avifauna está sofrendo com falta de alimento. Aqui na Zona Norte, a gente tem visto tucano do bico verde bicando as janelas das casas. O pessoal está achando isso muito bonito, mas isso aí é uma situação que é a linha tênue da delicadeza perigosa, mostrando que as aves já estão sem comida. Então, Buscando em lugares que até são, até de certa forma, inóspitos para elas, né? exatamente. Então, pode ser o nosso papel de germinar jussara, de germinar gerivá, de germinar um monte de coisa e, junto disso, estimular plantios de árvores nativas que supram alimentos em praças, em maciços, em regiões que estão gramadas. Porque eu até agora não entendi por que as nossas rotatórias e canteiros centrais são Não podem ter gramados árvore. ou concretados. É uma cidade que é totalmente impermeável ter áreas nesse conceito. Poderia Então, se plantar uma árvore com uma copa que cresça bem lateralmente, né? Que não atrapalhe a movimentação de carros e ônibus, mas que exatamente. tenham, né? Então, esse é o nosso movimento. Muda o olhar, liga a chavinha de querer plantar um pouco mais. Onde eu posso plantar a próxima? Sim. Onde que árvore se adequaria nesse lugar? Com formato de copa, velocidade de crescimento, Isso é raiz. legal.
Isso é bem legal. Eu acho que as pessoas, o grupo de vocês é até legal por isso, porque vocês já têm um conhecimento e as pessoas podem buscar vocês também para tirar dúvidas, como nós, né? Qual tipo de planta que eu posso plantar nessa calçada, onde é um pouco menor, ou num local, né? Só para a gente não perder o fio, eu te cortei Claro, Adriano. anteriormente. Você ia explicar sobre o plantio já em grande quantidade, em praças, ou esses plantios que vocês estão fazendo de floresta de bolso e etc. Sim. Como que funciona? Aí já é um pouco diferente o trâmite? Existem regiões em São Paulo que a comunidade assume, ou pretende assumir e transformar num ambiente acolhedor, num ambiente de sombra, mais fresco, trazendo aquela memória mais natural, enfim. Para que possa acontecer projetos como esse, a gente faz um caminho para que se transforme num projeto oficial, unindo prefeitura, nós, né? E, quando possível, nós fazemos uma preparação de solo. Legal. Retiramos entulho, que normalmente existe entulho, ou às vezes tem até tanque de gasolina, tem às vezes solo contaminado, concreto, áreas antigas de construção civil e pátio de obras, né? E transformamos esse local num local onde as pessoas possam ter aquele sentimento de pertencimento. Quando ela vê aquele lugar inóspito e realmente desértico e quente, e ela participa de um plantio conosco, numa condição de um trabalho coletivo, ela sente que aquilo faz parte dela. Sem dúvida. Então, ela vê o antes e o depois, e olha aquilo depois de um período, 2, ela 3 fala, anos. eu fiz parte daquilo. Sim, E sim. ela realmente fez parte daquilo. E é isso que ligou a chavinha de muitas pessoas, e é isso que está fazendo com que o nosso grupo tenha aumentado. Acho que não tem Nenhum nada mais evento... legal, né? Do que você ver a árvore crescendo, você fala, nossa, ó, eu plantei aquilo ali, né? Para uma criança, isso é muito legal. Eu falo assim, ó, eu trabalhei um tempo na prefeitura de Guarulhos e ajudei a fazer alguns parques lá, né? E às vezes eu passo ali num que é bem na esquina, a hora que você sai da Dutra para cair na Fernão Dias, aquele parque eu participei. E quando eu plantei, as mudinhas eram pequenas, tal, hoje já estão grandes. Você fala, que legal, cara, que você se sente feliz, importante por ter feito aquilo, né? E um adendo só, Salvador, do que você falou, Claro. que é muito importante para as pessoas. Pessoal, o que o Salvador falou de preparar o solo é extremamente importante, principalmente no ambiente que é a cidade, que é um ambiente, vamos dizer assim, inóspito, porque ela vai sofrer bastante estresse, né, de vários fatores. E então, assim, o ideal é sempre a gente fazer no mínimo o dobro do torrão. Se a gente conseguir abrir todo aquele solo, como o Salvador comentou, e tirar entulho, etc., é melhor ainda, né? Traz um substrato, um solo de qualidade e isso vai ficar melhor. Por quê? Num sistema tradicional, onde a planta não tem a raiz tão bem desenvolvida, ela já vai sofrer. No nosso sistema do sistema Rootmaker, a planta ela já consegue responder melhor. Até depois o Salvador vai comentar um pouco sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para ele a respeito disso para ver o que ele acha com os estresses fisiológicos. Porém, se a gente prepara esse solo, a planta ela responde muito melhor a qualquer tipo de plantio, né? Bom, então nós comentamos sobre esse intento da implantação das florestas de bolso, que é uma fórmula de montar maciços de árvores nativas em regiões específicas de São Paulo, de uma forma assim ocasional, porque acontecem várias oportunidades a gente poder fazer a implantação disso. Eu acredito como biodiversidade um conceito muito melhor do que qualquer praça pública. Então, esse tipo de conceito não foi inventado no Brasil. Já existem conceitos de um japonês que eu esqueci o nome desse cara, mas um cara assim que levantou essa questão mostrando que o plantio adensado realmente dá mais velocidade de crescimento nas árvores. Sim, as plantas têm uma competição entre elas. Exato. E essa comunhão de raízes, elas intercambiam nutrientes e todas se trabalham em cooperativismo.
E realmente essa fórmula tem dado certo. Existem florestas que a gente fez em 3 anos que já ultrapassaram mais de 12 metros de algumas Legal. árvores pioneiras. Salvador, se alguém Sim. quiser saber a respeito de todos os trâmites, como que é esse documento que vocês fazem quando é um plantio maior, ou numa praça, etc e tal, Claro, o pessoal pode mandar a mensagem para o Pedra manda, 90 ou para qualquer um manda. dos grupos aí que a gente citou aqui, eu Claro. acho que podem ser respondidas, né? Pessoal, quem tiver perguntinha, não esqueçam na caixinha de pergunta aqui, tá? Bom, eu acho que a Moçada, gente... é assim, esse conceito floresta de bolso tá assim, em São Paulo, vira e mexe rola um. No interior de São Paulo, tá difícil acontecer algum. Se surgir alguma coisa como essa no, São Paulo, no interior, seria uma vitória. A gente pode fazer uma caravana e ir para lá ajudar, ué. Sem Levar dúvida. essa tecnologia, levar esse conhecimento, compartilhar experiências, fazer com que isso transforme também o interior de São Paulo, porque tem muitas cidades no interior do Brasil que são verdadeiros desertos. Sim, Você vê a cidade de Santa Gertrudes, que é a cidade considerada como a mais poluída do Brasil, segundo dados da CETESB, não sabia disso. ela não tem um programa de arborização. Vizinha a ela tem a Rio Claro, a minha cidade. Ela também não tem um programa de arborização. Todos os habitantes com problemas gravíssimos e até óbitos com problemas pulmonares, com várias ocorrências de hospital, e o pessoal não acorda. Então, árvore é um Normalmente o interior é mais quente também, né? mais quente. Então, árvore tem que ser um objeto de desejo para condições de saúde, para umidificação de ar, para bem-estar das pessoas. Não é invenção minha. Isso é um estudo de Harvard. O pessoal viu que fazendo uma implantação com ruas bem arborizadas, o estresse daqueles cidadãos diminui. Com certeza. É uma condição totalmente diferente. Você caminhar numa calçada sombreada e você caminhar pingando numa calçada totalmente quente. Eu Isso não não sei se já fez existe. um teste, é bem diferente a sombra de uma árvore e a sombra de um concreto. Presta bem atenção para você ver, né? Ela é mais úmida, ela é mais fresca, né? Não tem nem comparação. Totalmente diferente. Não sei, a gente realmente precisa mostrar para os gestores públicos que nós não queremos criar algo pernicioso, é algo que já existia ao longo da história. Sem dúvida. Nós queremos colocar o que já existia, com árvores nativas, com biodiversidade, pássaros nas ruas. Chegamos agora nesse período de pandemia, carros nas garagens, e um monte de pássaro começou a ninhar no arvoredo afora. Você nota a É diferença isso que no a gente quer céu, um né? dia. A quantidade de poluição diminuiu bastante e isso foi muito visível. Eu moro aqui próximo à Cantareira, né? É muito visível né? A camada que você via, aquela camada grossa assim, você consegue, eu vejo o Pico do Jaraguá, então você consegue ver assim uma diferença gritante. Claro, isso porque São Paulo não tem uma arborização ideal. E esse particulado poderia ser absorvido pela umidificação das folhas e das Sem árvores. dúvida. Então, por consequência, essa emissão que esses milhões de carros que a gente tem aqui na cidade grande poderiam ser minimizados. Então, realmente, calçadas com grandes berços para poder as raízes poderem absorver o que puder de umidade, né? Já estamos passando por uma fase daquela espécie de árvores bolivianas que é a Tipo Ana Tipu. e é provável que a gente vai ficar com um hiato sem arborização em São Paulo. A gente tem que ter um pouco mais de rapidez para Mas a poder gente tem colocar espécies que conseguem rápidas. substituir essa planta, como o canafístula, a gente tem o aldrago, tem várias outras espécies que também conseguem, com o mesmo porte semelhante, né? Claro, Que seria possível de se plantar. Basta querer mudar, mas é o que você falou, um problema hoje, né? Eu trabalhei na prefeitura, eu sei disso. Você tem pouquíssimo investimento nessa parte, você tem poucos funcionários, né? Igual eu fui fazer uma visita uma vez à subprefeitura aqui de São Paulo, uma específica, e aí ele me explicou que assim, eles têm 4 grupos de empresas para fazer o serviço de poda, que são terceirizados, não é mais funcionários da prefeitura que fazem, né? Porém, os engenheiros, os biólogos que fazem a vistoria para dar autorização da poda, só tinha 2.
como que você dá vazão, sendo que você tem um funil ao contrário? Certo? Então, fica difícil. Fica difícil. Lá em Guarulhos, a gente sofreu o contrário na época que eu trabalhava lá. Nós éramos em 3 durante uma época, depois 2 para a cidade toda, né? Só que só tinha uma equipe de poda. Entendeu? Então, quando a gente conseguiu dividir essa equipe, a gente só tinha um caminhão, não tinha 2. Então, são fatores que eu acho que, se a gente ficar esperando o poder público, nós vamos ficar na mão. E eu acho que realmente, essa é a grande importância dos grupos como vocês. Por isso que, realmente, a Secretaria do Verde, quando nos vê em ação, nós podemos fazer uma situação de união para que falássemos a mesma língua e todos juntos levássemos esse conceito de plantar, acho que mais do que árvore, plantar uma consciência por dias melhores, né? A árvore perder a cegueira vegetal, né? Totalmente. Não só árvores, mas a gente tem arbustos, tem herbáceas. Na verdade, de todos assim, os portes. Justamente. Teve um período que um vereador que se chama Camilo, ele queria proibir árvores que fossem plantadas debaixo dos fios da Enel. Puta vida, foi um fuê. Nós fomos lá no gabinete dele falar o que está acontecendo. Todos os voluntários. Mas isso é ignorância, né? Ele ficou até com vergonha. Nós temos mais de 300 espécies de todos os portes para poder colocar também debaixo de fiação. Sim, sem dúvida. E a Enel, há de convir, a Enel também é bem ruinzinha de serviço, porque o tipo de poda que ela faz, ela está acabando com o melhor momento das árvores quando elas se encopam. Então, é um conflito. Mas, infelizmente, até os próprios servidores, as empresas que prestam serviço para a prefeitura, em alguns casos, também fazem umas podas muito mal feitas. Uma vez eu não resisti ali na parada inglesa ali, eu parei e chamei uma engenheira para bater um papo, porque eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não assinaria esse serviço, falei para ela. Assim, não fui grosso, fui de uma forma, né? Mas falei para ela, olha, me desculpa, mas ela fez uma poda numa eritrina, quem conhece a região ali da parada inglesa, do metrô, sim, tinha uma eritrina no meio da praça, linda, né? Ela cresce bem lateralmente, né? A arquitetura da copa dela é mais triangular, assim, né? E não passava, e a altura dos últimos galhos estavam acima de 2 metros, então tranquilo, não estava, sabe, gerando problema nenhum. E ela é esguia, né? Para quem conhece a eritrina especiosa, que o pessoal chama de mulungu do litoral, né? Ela é uma planta bem esguia. Ela fez um prédio, ela achatou a planta, cortou lateralmente e ficou uma coisa assim, nossa, tenebrosa. E aí eu não resisti, sabe? E o trauma fica para sempre. Fica, não, porque aqueles ramos não vão mais rebrotar. De 20 anos de crescimento de uma árvore dessa. Não, pode esquecer, pode esquecer. Bom, o legal também a gente também comentar sobre a importância das árvores nativas. Muita gente que gosta de plantar, inventa de levar para a praça mudas de manga, de abacate. E a gente gostaria de também levar uma sacada de que as nossas nativas, né, são muito mais convenientes para o momento do que as árvores exóticas. Vou te contratar, viu? Uma diversidade gigantesca. A gente vai na quitanda e olha maçã, pera, banana e, enfim, mexerica, pensa que aquilo ali é brasileiro. Ninguém fala de araçá, ninguém fala de murici, ninguém fala de guabiroba. Poucos falam de grumichama, né? Então, são descobertas que os meus avós falavam e eu nunca acabei conhecendo. Fui conhecer na Floresta de Bolsa, aqui perto de casa. Essas espécies que você está falando, hoje, a fábrica de árvores tem um grande foco, principalmente em plantas nativas, né? Então, para quem não conhece, a gente tem lá cambuci, que é uma planta muito comum da cidade de São Paulo. É uma delícia o suco dela. Né? Parece um disco voador. Parece um disco voador, exatamente. Grumichama. Tanto que o bairro do Cambuci chama dessa forma porque existiam muitas árvores dessa lá, por isso o nome, né?
Então a gente tem grumichama, a gente tem gabiroba, tem uvaia, né? Tem cabeludinha. Para quem não conhece, pessoal, cabeludinha é uma planta que é da família. Todas essas espécies que eu acabei de falar são da família das mirtáceas, que são as famílias da jabuticaba e da pitanga que são mais conhecidas, né? E é A uma delícia. cabeludinha, justamente, todas elas são boas. A cabeludinha, ela é uma jabuticaba amarela peluda e não forma uma árvore grande. Ela fica no máximo com 2 a 3 metros. Ela é um arbusto, quase uma arvoreta, mas ela tem o formato de um arbustão, né? Então, Ela assim, forma um tem várias maciço, espécies. fácil de pegar até. Faz, não, é bom porque você não precisa nem ficar podando, né? Então é uma delícia, doce pra caramba, né? A gente tem outras espécies muito boas, né? Não só da Mata Atlântica, que a maioria das que eu comentei, mas a gente tem várias plantas de cerrado também, né? Que são frutíferas e que, para quem não sabe, São Paulo tem cerrado também, né? Hoje o resquício, vamos dizer assim, em termos de parque, se alguém quiser visitar para conhecer, é o Parque do Juqueri, né? Que fica ali na divisa entre Franco da Rocha. Na verdade, ele abrange alguns, né? Mas é mais ali na região de Franco da Rocha, né? Então, o pessoal que quiser conhecer o Cerrado Paulista e nunca teve a oportunidade, pode ir lá no Juqueri. Posso continuar? Eu gosto da aqui? Pitanganã, que eu vi uma mudinha lá na fábrica. Sim, Pitanganã. temos também. Temos a grumichama anã preta, né? Temos a grumichama mirim, que são duas espécies de grumichama. Para quem não conhece, parece uma cereja. É doce, é uma delícia, né? E ela também é arbustiva, né? Você me falou agora, eu lembrei dos araçás que você comentou. O araçá, para quem não sabe, é a goiaba brasileira. Né? Prima da goiaba. Exatamente. Né? E a gente tem três tipos diferentes de cores ali das mais comuns, mas eu tenho outros araçás, que é o vermelho, o amarelo, o roxo, né? Eu tenho araçá cerrado, tenho uma variedade grande. Por Hoje curiosidade, Adriano, eu tô aqui do lado do meu ginipapo. Dá para ver a folha dele? Dá. Olha lindo. que coisa. Olha que folha bonita, velho. Tá lindo. Aí, ó, paisagismo. Nativo. Eu gosto de colocar nativa na minha casa. Porque a hora que ele fica grande, aí eu levo para plantar. Hã? Com certeza, com certeza. Salvador, como que funciona para a pessoa que quiser participar do grupo de vocês ou de qualquer outro dos grupos? Como que normalmente é o trâmite? Ela tem que se filiar? Como que funciona? Gente, nós somos mais simples que todo mundo possa imaginar. A gente tem o nosso Face, Pedra 90 Plantios, né? E tem também o Insta, Pedra 90 Plantios. E por lá a gente publica os nossos eventos, que normalmente Sim. A gente apresenta com alguma antecedência, onde a gente vai estar, o horário melhor, o que a gente pede para levar, algo de proteção, chapéu, bloqueador, filtro solar, né? Sapato fechado, roupa para poder estar protegido de arranhão de espinho e tal. E né? Se sujar não tem problema, né? A gente já avisa que, gente, é um trabalho braçal. Né? Com isso, a gente acredita que quando a gente transpira e faz essa atividade física, a gente ativa quimicamente alguns prazeres. Mexe com dopamina, mexe com endorfina, mexe com serotonina. É algo de prazer, como uma atividade física, algum esporte. Por isso até indicado para trabalhos de problemas psicológicos. O serviço de cuidado de plantas, a jardinagem em geral, ela é indicada para pessoas que sofrem de alguns transtornos psicológicos. E a gente percebe que isso tem feito muito bem para as pessoas. É um evento de família. As crianças podem estar presentes porque sempre temos monitores acompanhando. Vira uma grande brincadeira de domingo ou sábado. O final do plantio, que normalmente toma 3 a 4 horas, a gente faz um grande piquenique, onde a gente compartilha alimentos, veg ou outra pegada, e a gente faz daquele momento como um momento de ufa, cheguei até aqui, acabei, deixa eu conhecer melhor esse pessoal.
Vamos papear o que a gente poderia melhorar para o próximo plantio. No que essa espécie poderia dar bem naquele outro lugar que a gente já foi, né? Vamos falar daquela semeadura, a forração pode ser melhor, e esse solo eu não gostei também, vamos melhorar ele. E assim a gente já naquele bairro a gente descobre alguém para poder ficar meio padrinho daquele lugar que a gente plantou, né? E que nem ficou o Neno lá no Guarapiranga, que nem ficamos nós aqui no PJ, que nem fica o Sérgio lá no... que nem fica o Baiano lá na Praça das Araucárias, e assim vai. Assim, cada um tem um padrinho, cada um monitora para a gente o que está rolando. Legal. As pessoas se acarinham pelo lugar, e é essa diferença de quando as pessoas da prefeitura plantam e quando nós plantamos, né? A gente está deixando uma mensagem um legado, bastante uma positiva, mensagem. eu acredito, e transformando alguns conceitos de doação, de participação, de cidadania, de resgate, Consciência moral. da nossa consciência, né? Eu acho que nós não precisamos culpar o nosso passado, e também não precisamos jogar muito confete no presente. A gente está fazendo parte de uma história, né? E a gente vai fazer algo com bastante, cada vez mais com a melhor técnica que existe. Procuramos seguir conhecimento acadêmico, quando a gente mescla pessoas de alto nível conosco, com agrônomos, com biólogos, com paisagistas também, com uma visão paisagística, onde a gente coloca Engenheiros florestas ambientais. de uma forma visual simpática, porque tem alguns lugares que a gente coloca floresta e o pessoal fica falando que aquilo lá é mato. É mato, mas é um conceito de um jardim naturalista. Sem dúvida. Né? É mato para quem não entende a importância, né, biológica daquilo, né? E é justamente, eu acho que é esse o papel também dos projetos de vocês, porque vai trazer, vai tirar a pessoa da ignorância, de não conhecer, a ignorância nada mais é do que não conhecer aquilo, né? Então ela vai entender qual é o papel, o porquê plantar plantas nativas é melhor do que exóticas, e etc. E aí ela vai aprendendo todo esse processo, que é o que você está falando. Eu achei bem legal, porque assim, é o que você falou, não adianta a gente ficar reclamando ou ocupando, a gente sempre tem a possibilidade de mudar as coisas, né? Então vamos fazer como vocês estão fazendo muito bem, né? E depois a tendência é que a partir do momento que você consiga abranger uma grande quantidade de pessoas, que é o que vocês cada vez mais estão fazendo, isso fica já dentro da pessoa, e ela consegue passar para os filhos e para os netos a importância, né? Eu acho que é isso mesmo, essa é a ideia. Então, nós atravessamos quase 100 dias de reflexão, introspecção, de... valorização, né? De dias assim, poxa, o que está rolando? O pessoal do plantio, praticamente todos os dias recebia pedidos se vai ter plantio, mesmo que escondido ou não. Então, é o seguinte, isso aí. Já estamos na fase laranja, né? Tá diminuindo essa situação complexa que o planeta vive de uma forma histórica. Muitas escolas, muitos grupos escoteiros, muitas comunidades, muitas pessoas assim que gostam dessas ações voluntárias de plantio em grupos, nos chamam. O que eu poderia fazer para poder alterar o meu entorno? Para tornar algo diferente para daqui a 2, 3 anos, frutífero, produtivo, com pássaros, com beleza, com aquela marca brasileira. Por favor, nos contate, porque são várias frentes que a gente tem feito com agrofloresta, com agricultura sintrópica. Vem vindo uma tendência das pessoas quererem plantar comida, junto com conceitos agroflorestais e esse plantio que existia dos nossos ancestrais. Eu acredito que
é uma tendência em algumas comunidades, em favelas, em Sim. regiões ociosas. É possível se E fazer em algumas praças, alguma coisa do tipo, né? totalmente possível. E apesar do Brasil nunca ter vivido uma grande guerra ou um período de recessão complexo, como alguns países da Europa viveram Sim. períodos bastante difíceis, isso porque o nosso país tem o dom de tudo que planta dá, Maravilhoso. né? E a gente pode fazer um monte de projetos legais com Sem plantio dúvida. de mandioca, com milho, com sorgo, com abóbora, Então, com banana, com um monte de coisa bonita, que produza, que dê uma beleza paisagística também e alimente pessoas que têm o prazer de conviver com esse tipo de ambiente verde, produtivo e que envolva as pessoas do entorno. legal. Deixa eu falar, tem mais uma perguntinha que eu gostaria de fazer para você, antes da gente começar a responder aqui as perguntas, que já estamos indo para quase 10 minutos do final. Tá bom? Você podia me falar qual que é a diferença hoje das mudas que vocês acabam adquirindo do sistema tradicional e a resposta em relação às mudas do sistema Rootmaker? Você sente isso? Porque você já plantou as duas, né? Absurdamente o conceito rootmaker, né? Rootmaker, isso mesmo. O grupo, o conjunto radicular que vem no torrão é muito maior das árvores da fábrica de árvores. Isso. Então, até na estiagem as árvores não sentem. Até em solos que não estão perfeitos, onde a gente planta em muito solo de aterro em São Paulo, as plantas também não sentem. A precocidade de frutificação de algumas frutíferas acontece. A precocidade de crescimento, brotação, quando a gente planta, normalmente acontece um pequeno estresse, né? Quando ela sai do viveiro, vai para a rua, ou vai para a floresta de boa, ou para algum lugar. Acontece um pequeno estresse. O estresse das mudas da fábrica de árvores praticamente inexiste. O pouco que a gente possa fazer pelas mudas da fábrica de árvores, a resposta é muito, muito maior do que quando a gente faz muito, muito mais por mudas comuns. Sistema tradicional. Eu acho que eu Então, posso dar um adendo em cima disso, partindo para o lado científico da coisa, né? Quem não assistiu alguma das nossas outras lives, por que que isso acontece? A partir do momento que eu tenho uma quantidade muito grande de raízes, no caso aí a gente está falando de radicelas, que são aquelas raízes fininhas, que é o que você falou, né? Eu tenho maior absorção de nutriente, de água e qualquer coisa do tipo. Isso me traz também uma maior resistência da planta, tá? E esse fator que você comentou aí, quando eu tenho mais raiz, normalmente eu tenho uma copa mais bem formada. Eu faço com que o desenvolvimento pós-plantio da planta seja muito maior do que o sistema tradicional por causa da quantidade de raiz. E, para você ter uma ideia, tem mudas, tem espécies que demoram de 7 a 10 anos para florir e frutificar, né? No sistema, essas espécies de 3 a 4 anos no máximo já estão frutificando. Então, mudas, às vezes, de 1,5 m já estão frutificando, como você está comentando. Principalmente essas espécies nativas, né? Então, essa é a olha, diferença. Adriano, observação verdadeira. Quando nós fizemos a floresta de bolso lá no Parque Cândido, o solo era do túnel do metrô. Inserimos calcário dolomítico, serrapilheira, substrato, Legal. o que pudemos, colocamos lá. As mudas da fábrica de árvores vieram super bem. E olha a condição de solo. Trazendo esse experimento para o que nós fizemos no Bosque das Maritacas, onde era ali o antigo pátio de obras daquele fura-fila, solo compactado, um monte de entulho que não foi totalmente tirado, né? Nós colocamos aquele lodo biológico para poder potencializar um pouco mais em nutrientes. A serrapilheira, foi colocado bastante pela Sub-Sé, né? Mas comparativamente, olha, com o mesmo preparo de solo, rega,
até em estiagem. Os caras se esforçaram em fazer rega. Comparativamente, ali foi plantado mudas da fábrica de árvores, tá? E mudas trazidas pela prefeitura. Legal. As mudas trazidas pela prefeitura, um monte colapsaram. Eu poderia dizer, várias tiveram que ser substituídas, né? A resposta é essa, né? Sabe qual é o regra fator? da Um outro fator compensação disso ambiental. que você está falando, às vezes as mudas que chegam para a prefeitura, eles invasam novamente, né, para mandar para a prefeitura. Em alguns viveiros, eles fazem a poda da raiz. E isso gera um estresse muito grande para a planta, né? Então, quando realmente ela vai ser plantada, dependendo da espécie, não resiste mesmo, tá? Então, esse é um fator realmente que é bem forte. E uma coisa que você falou agora da estiagem, é muito comum nessa época, principalmente no mês de julho, que fica mais seco, as vendas de árvores darem uma pequena baixada, né? Por quê? As pessoas estão acostumadas a não plantar nessa época com medo da planta morrer, justamente porque às vezes falta irrigação e etc. As nossas mudas não sofrem com esse problema justamente por causa da questão da grande quantidade de raízes, né? Então ela tem uma resistência muito maior, tá? Mas legal, achei muito bom você ter falado isso, porque para as pessoas realmente verem que, principalmente na cidade, é um lugar que vai sofrer. Às vezes não tem rega, né? Acho que imagino que em alguns projetos vocês devem usar o hidrogel também, né? Ah, Para sim, ajudar um tem que pouco. colocar hidrogel, senão não. Então, A mão eu de acho obra que aumenta se não eu, coloca o hidrogel. eu acho que a Apesar. sua fala foi muito legal para trazer a importância e a diferença mesmo que acontece. Quem não comprou da gente ainda realmente não conhece essa diferença, mas quem já utilizou tem uma outra concepção, né? Muda um pouco. É, Salvador, tem 5 perguntas aqui. vamos Pessoal, lá. quem está acompanhando, manda pergunta aí. A gente vai começar a responder as perguntas aqui para o Salvador, porque a gente está faltando 7 minutos. Manda a brasa. Vamos lá. Ó, o projeto, vou te esconder um pouquinho, desculpa aí. Projeto Vila Verde. A maioria das pessoas quer plantar árvores de pequeno porte, sem tanto efeito ecológico. O que fazer? Quer responder? Depois eu posso dar um. Olha, vocês me desculpem, moçada do projeto Vila Verde. Mudas que tem, 2 palmos, a prefeitura está cortando. Você vai levar isso na boa intenção em praças? Não rola. É melhor aguardar na sua casa, na melhor forma de cultivo. Olha, eu tô com essa muda do ingá que eu mostrei no começo da live. Tá com o quê? Um Ela metro? já tá com, 1 metro. Eu não vou levar ainda. Os No caras mínimo um vão metro e meio, um metro vandalizar. e 60, né? Não dá. Os caras vão vandalizar. Guarda a muda para que você não se frustre. Ela vai crescer melhor na sua casa. Quando ela tiver um bom torrão, eu faço, bom, de forma caseira, eu coloco as mudas, ó. Eu tenho um monte de galão desse aqui em casa. Tá vendo esses aqui de garrafão? Eu corto, faço vários furos. Quando ele tiver um torrão assim, e pelo menos 1,60 m, 1,70 m, aí eu levo pra rua. Ó, o Salvador, ele mandou uma outra pergunta que eu acho que você falou sobre a questão de porte, mas o que ele quer dizer? A substituição de árvores de grande porte quando adultas por árvores de pequeno porte, né? Realmente não tem um fator ecológico igual, né? Na verdade, a planta ela tem muita diferença, né? Eu li um artigo que fala que uma árvore adulta ela chega no entorno dela de 3 a 5 quilômetros de efeito, perdão, chega a 1 quilômetro de efeito de umidade, de temperatura, uma árvore de grande porte, né? De 20 para mais, né? Vamos lá, Adriano. Bora. É estranho também, aproveitando essa pergunta, Adriano. Pode não é mandar estranho o conceito de compensação ambiental, quando os caras cortam uma árvore de 30 anos e Sem quer dúvida. substituir por... Meu, é uma lei super controversa, um troço que precisa ser aperfeiçoado, uma coisa nada a ver. Acho que assim, a gente tem que tentar analisar da melhor forma, e às vezes o pessoal elimina uma árvore em um lugar e quer plantar 10 quadras de distância. Eu acho que a gente tem que interpretar melhor, né? Se a rua tem fio, normalmente o fio é só de um lado. Então vamos fazer um plantio do outro lado. Eu acho que dá para buscar várias formas, né?
O que basta é ter boa vontade também, às vezes, né? Ó, aí, ó, quem tá mandando a Ah, pergunta para você aí, Danilão! ó? Danilo Muda a marca Bifone. na cabeça, velho! Precisamos ocupar a cidade com árvores e fazer uma revolução verde. Essa é a ideia, Danilo. A gente está aqui para tentar fazer isso aí. Danilo, o legado tem que acontecer com Muda Moca, Arborizando Osasco, Raiz Prudente, todos, não tem um nem outro. Quando a gente tem plantio que vai rolar no lugar, vamos se organizar, todo mundo naquele lugar, naquele bairro, depois vamos rolar no outro bairro, e assim a gente vai fazendo São Paulo diferente. Todo mundo junto. Sem dúvida. Ó, Abraço, irmão. tem a pergunta da Poxa, Vânia Frank. Ela pediu para a gente ir para Fortaleza, que aqui está um horror. O poder público subtrai as poucas árvores que existem. Socorro. eu Tá, sei. tá Eu pedindo tenho um amigo ajuda. aí em Fortaleza que se chama Delberg. Ele é arquiteto, ele faz alguns projetos por aí. E algumas coisas eu tenho acompanhado de Fortaleza. E realmente o poder público de Fortaleza está precisando fazer alguns ajustes. Legal. Ó, tem mais uma mensagem aqui do Danilo, dando parabéns aí para a Fábrica de Artes e para o Pedra 90, falando que você é um parceirão. Valeu, valeu, Danilão. Você tá sempre a mil, viu? Podia nascer uns 500 Danilo Jack por esse São Paulo afora. E ele mandou mais uma mensagem aqui, falando da questão da tecnologia, da desenvolvimento de produção de mudas. E deixa eu ver, tem mais uma mensagem chegando aqui. É verdade. Ó, tem um rapaz aqui chamado Pierre Ô, Pierre! Corrêa, amigo Salvador, marmota cavadora, perguntando como que é o próximo plantio aí. Esse Pierre é animado, viu? Ele gosta de levar gasolina para a gente plantar junto. Sempre espera a melancia do final. Tem uma família linda, colaborativa. O filho dele gosta de tocar samba. E, gente, é mais um daqueles amigos especiais, de uma amizade eterna e que faz com que essa família de plantadores seja algo perene e que vive dentro da gente, tá? Então, Pierre, vamos em frente. Que bom, Não vejo a hora de plantar logo. Deixa eu ver um negocinho aqui se eu consigo... Aí, ó, ativei os comentários. A Mônica. O pessoal... Yolanda, gente, ela aí. viu, claro. Olha o Marcelo Salvador, Bosco, lá eu do gostaria que você deixasse uma mensagem aí de final, porque a gente tem quase um minuto aí para... Um minuto, tá? Para acabar. Tá. Tereza, gente, eu gostaria de falar tantos nomes que eu tenho um verdadeiro carinho poxa, uma amizade que é para sempre. Ao Gabriel Cu, Pierre, Sueli, Monturi, paisagista, ali, nossa, gente, que palavras usar para um momento tão especial, onde a gente sente que tudo mudou. Um minuto, hein? Graças a esse grupo. Tudo mudou graças a esse legado de pessoas voluntariosas que suam, se machucam e nem veem, perdem roupa suja de terra, de barro, transformam a vida, mudam calendários, né? Mudam o dia do aniversário para poder estar presente com a gente, plantar debaixo de chuva, de sol, mudam móveis de lugares de casa para poder germinar mais plantas e fazer toda essa cidade diferente. E é isso que a gente está fazendo mudar. Cabeça, mente, espírito, tudo diferente. Que legal. Graças a pessoas, né? E são essas pessoas que vão fazer uma nova São Paulo e que a gente possa ter referências, né, para outras pessoas. Moçada, do interior de São Paulo e outras regiões do Brasil, se vocês quiserem ajuda, sempre à disposição. Nós queremos levar isso, essa mensagem de união para um novo conceito paisagístico, com árvores nativas, árvores correspondentes a cada bioma. Essa forma de se plantar árvores exóticas em cidades é uma relação completamente sem sentido para o momento. Precisamos resgatar o que é nosso,
Brasil sempre. Salvador, Mais verde que a 20 bandeira segundos. brasileira. Bom, eu gostaria de finalizar aqui e Tá bom, agradecer a Adriano? todos pela presença, agradecer a sua presença aqui, né? E boa noite para todos e mais uma vez, muito obrigado. Valeu, valeu.